E o nosso tema é a teologia do Novo Testamento, que eu acho que é muito importante esse tema, né? E nós vamos discorrer, né, algumas curiosidades a respeito, e acredito que vai ser de muita... Vocês vão aproveitar, né, essa aula. Vou tentar, né, ser o mais claro possível. Como alguns já me conhecem, meu nome é Daniel Márcio, estou apóstolo, mas sou servo. Então tenho 23 anos de ministério pastoral, já formado em teologia, com complementação pedagógica em história e filosofia. A gente tenta trazer o máximo de conhecimento aos alunos, né? Sabendo que quando nós ensinamos, aí é que nós aprendemos, né? Você só aprende quando você ensina, né? E também nós, como professores, o que vai dar vida à aula, né, é a pergunta, né, a curiosidade. E vocês fiquem à vontade para perguntar. Se eu não tiver a resposta de imediato, eu vou buscar, vou procurar, vou pesquisar e trazer a resposta para vocês, tá? Então, hoje a nossa aula é Teologia do Novo Testamento. Está, acho que na página 225 do módulo básico, né? Porque tem o nosso amado ali que está com o avançado, né? Ou é o intermediário? É o avançado, né? Tem alguém que está com o avançado, né? Então, é porque o nosso curso, ele é cíclico, né? Então, a gente já passou por algumas matérias. Talvez vocês não pegaram a matéria de história, a teologia do Novo Testamento. Então, como ela é cíclica, né, ela vai sempre voltar para quem não acompanhou, poder acompanhar, ok? Então, não se preocupe, você vai acompanhar tudo direitinho, todas as aulas, porque são 14 aulas, né? O nosso curso são 14 aulas. Acredito que no período aí de um ano e meio, a gente termina, tá? Então vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Fly que nos leve a Deus em oração, né, apresentando esta aula, apresentando a minha vida, para que nós possamos trazer conhecimento a todos. Esse é um dos temas que eu gosto muito de discorrer a respeito, porque é um tema que envolve a pessoa de Cristo, né? Todo o Novo Testamento, né, você vai ter, vai se deparar com a pessoa de Cristo, né? Então, até nas epístolas, você vai encontrar, né, Paulo dando ênfase à pessoa de Cristo, né? Então, o Novo Testamento, ou todo o compêndio, né, da Nova Aliança, porque nós entendemos o Antigo Testamento como a Antiga Aliança, o Novo Testamento como a Nova Aliança. Sempre que os judeus falam, né, desses dois compêndios, eles vão falar sempre da Primeira Aliança e da Segunda Aliança, ou da Nova Aliança. A teologia do Novo Testamento é um estudo sistemático, né, de todas as doutrinas reveladas por Deus. E essas doutrinas, elas são reveladas por Deus através de Jesus. E a gente entende que cada evangelho, ela traz uma revelação, ele traz uma revelação a respeito de Cristo. Cada evangelho, ele traz uma peculiaridade sobre Cristo que outros talvez
Paulo não fale, talvez Pedro não fale, talvez o Apocalipse não fale, mas os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, nós vamos ver muito eles falarem a respeito de Cristo de uma maneira coesa, né? O que Mateus fala, Marcos vai falar, Lucas vai falar. Agora, existe uma diferença, nós vamos ver nos slides, existe uma diferença entre os 3 sinóticos e João. Há uma diferença nos 3, juntando os 4, há uma diferença no Evangelho de João. E nós vamos ver essa diferença nos slides que nós vamos estar vendo agora. O que nós vamos ver, né? Aqui está a introdução à disciplina, nós vamos ver a teologia dos evangelhos sinóticos, a gente também, nós vamos ver a teologia dos 4 evangelhos, a teologia paulina, a teologia da epístola aos Hebreus, carta de Tiago, teologia petrina e Apocalipse. Estudar teologia requer um alto senso crítico por parte do aluno. Isso porque, ao sermos confrontados com a diversidade ideológica desta disciplina, precisamos possuir uma mentalidade aberta para a aquisição de novos conhecimentos. Nós, muitas vezes, eu já peguei muitos alunos que esbarram nisso aqui. Por quê? Como ele tem uma visão fechada, não tem uma visão multifocal, ele não consegue separar a teologia da espiritualidade. Já viu aquele negócio? Eu não gosto de pregação que traz a teologia. Vocês já viram isso? Eu não gostei porque o pastor falou muita teologia. Às vezes o pastor nem falou teologia. É um conhecimento que ele teve e ele quis compartilhar. Só que as pessoas não estão preparadas, nem com a mente aberta, para receber novos conhecimentos. Vocês lembram lá do que Jesus fala sobre o odre novo e o odre velho? Aí Jesus diz que as pessoas não queriam o odre novo porque diziam o quê? O velho é melhor. Né? Ou seja, ficam fechados nas suas ideologias, ficam fechados nas suas ideias e não conseguem romper. Às vezes está fazendo teologia, às vezes está cursando teologia, mas ainda não consegue se desprender do espiritual e da teologia. E aí nós precisamos, como teólogos, que vocês serão, precisamos separar isso. Precisamos entender que a igreja, ela não vai ter a mesma percepção teológica que você. Então você não vai chegar na igreja e você vai trazer conhecimento que a igreja não consegue assimilar. Mas eu sou teólogo, eu tenho que falar o que é a teologia. E o que é a teologia? É o estudo da pessoa de Deus, né? Ou seja, eu vou falar de Deus, sem muita alegoria. Porque tem pessoas que, por ser teólogos, eles, até para saudar a igreja com a paz do Senhor, ele faz um sermão, né? Quero aqui hoje cumprimentar a amada igreja com a estupenda... Não, querido. Só graça e paz, a paz do Senhor, tá bom demais. Você não precisa mostrar que é. Porque a teologia nada mais é do que eu acredito assim, que a teologia ela é mais para você do que para a igreja. A teologia é mais para mim do que para a igreja. Porque se eu não absorvo, se eu não consigo absorver os ensinos da teologia
as revelações que eu vou receber ali, para que eu possa esmiuçar e passar de uma maneira clara para a igreja. Então Deus traz a revelação, você vai esmiuçar ela e vai ver qual a comida adequada para o povo que você lidera. Paulo disse, eu queria muito, olha só o que Paulo vai falar, eu queria muito falar com vocês como adultos, mas eu não posso, e aí eu tenho que tratar vocês com leite. Eu não posso dar uma comida que tenha substância. Eu não posso dar um mocotó a uma criança. Sim ou não? Vou pegar ali um mocotó com tudo que tem e vou dar para uma criança. Vai fazer mal. E aí eu vejo igrejas, vejo pastores que chegam um novo convertido na igreja e aí o pastor diz, você já tem que dizimar. O cara não sabe nem o que é dízimo. Né? Então, eu entendo que igreja, nós vamos falar muito sobre isso, eu entendo que igreja, comunidade, ela tem que partir a partir do relacionamento. Sabe por que muitas igrejas sofrem, muitos pastores estão sofrendo? Porque eles partem do serviço. O cara chegou hoje, chega para o pastor Fly e diz, pastor, eu passei 10 anos na igreja, né? Eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu vim aqui, eu quero congregar com o senhor. E o pastor Fly, com o coração de pai, ele vai lá e diz, amanhã, no domingo, você vai ministrar a palavra. Aí o cara vai lá no domingo, o pastor Fly nem conhece o cara vai lá no domingo e bagunça tudo aquilo que ele construiu durante todo o tempo. Então a teologia é para isso, é para nos ensinar a captar, é para nos ensinar a dirigir, a coordenar, a dar direção. Porque qual é o papel do pastor? É dar proteção, direção e limites para a ovelha. Né? Esse é o papel do pastor. O pastor vai protegendo, vai dando direção e vai colocando a ovelha no seu limite. E nós precisamos, como teólogos, nós precisamos entender isso, que nós vamos ter que ter a mentalidade aberta para ter a aquisição de novos conhecimentos. Então a minha mente ela precisa estar aberta para entender o que é que Deus vai falar. Amém? O Novo Testamento forma parte 2 da Bíblia. E ele é uma coleção de 27 livros, mas tem somente 1/3 do volume da parte 1, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento cobre um período de milhares de anos de história, mas o Novo Testamento, menos de um século. Novo Testamento quer dizer, de fato, novo pacto. Em contraste, como eu já falei, com a Antiga Aliança. O vocábulo testamento transmite-nos a ideia de uma última vontade e só passa a ter feito na eventualidade da morte do testador. Ou seja, todos nós sabemos o que é um testamento, né? Todos nós sabemos o que é um testamento. Então, esse testamento, ele só teve validade porque o testador, ele morreu. Aí a Bíblia vai dizer que ele rasgou uma cédula que dava direito. Que o nosso opressor reinasse. Mas como ele morreu e ressuscitou, tinha um testamento lá. Qual era o testamento? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim é que o novo pacto entrou em vigor em fase da morte de Jesus Cristo. Isso está em Hebreus, no capítulo 15 e verso 7. Se você quiser ler depois,
O que é a teologia do Novo Testamento? Teologia do Novo Testamento é o arranjo ordenado das doutrinas reveladas ou reafirmadas por Deus no século, ou no século I. Detectadas nos escritos neotestamentários e usadas como fundamento singular e intocável na construção do pensamento, da ética e do padrão funcional da igreja autêntica. Então, o Novo Testamento, ele traz, quem participou aqui da aula de capelania, né, que o apóstolo ele fala, né, sobre a ética e os padrões, né, dessa ética, que muitos não conhecem isso. Tem muitas igrejas, muitos líderes, que eles não têm esse cuidado com a ética e com os padrões que foram construídos ao longo do tempo, lá na Nova Aliança. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Quem é pastor de igreja aqui, assim como um casal aqui, tem mais alguém pastor de igreja, dirigente de igreja? Não, né? Só o pastor Flávio e a esposa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Ética. Tem gente que chega na nossa igreja e não tem nem nada, nem sombra de ética. E quando você estabelece na sua igreja padrões e ética, aí você vai começar a ser taxado de um pastor que olha só o lado da teologia. Mas não é. Então nós precisamos entender isso, queridos. Porque a igreja que Deus nos confia, ou que Deus nos confiou, ela tem seus padrões, e ela tem o seu jeito de funcionar, e tem a ética. Eu fui pastor da Sara Nossa Terra, e chegando lá na Sara Nossa Terra, eu vim de Maceió fazer o curso aqui em Brasília. E aí eu conversando com o bispo Robson Rodovalho, secretário da Visão Celular em Maceió. E chegando aqui, eu já tinha saído do ministério e fui convidado para compor o corpo ministerial da Sara Nossa Terra. Quando eu cheguei lá, eu disse, bispo, eu acho que isso aqui deveria ser... Eu fui querer entrar nos padrões funcionais da igreja. E aí ele chegou para mim e disse, deixa eu lhe falar uma coisa, pastor Daniel. Não é a Sara Nossa Terra que tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar à Sara Nossa Terra. Então isso eu aprendi. Eu aprendi que nós precisamos respeitar os padrões, a ética, a visão, a missão da igreja. Precisamos entender que o Novo Testamento, ele nos dá diretrizes de como nós vamos fazer isso. Já viu aquele negócio que assim como eu fiz lá, chega o camarada lá da igreja do pastor Flávio e diz, pastor, eu não concordo que o pessoal tem que sentar lá em cima. Eu já fui lá na igreja do pastor, igreja muito bonita. Eu acho que os obreiros têm que sentar lá em cima. Né? Não. Deus me deu a visão de como lidar com o ministério que ele colocou na minha mão. Se não está bom para você, porta da rua, serventia da casa. Simples assim. Agora, ninguém pode entrar em áreas que não competem. Então, essa definição mostra a necessidade urgente de dar ao ensino neotestamentário o lugar da preeminência na pregação e no funcionamento das igrejas nos dias de hoje. Nós agora vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem do grego
sinopsis, que significa ver junto. Vocês lembram que antes, acho que todos aqui alcançaram isso, menos a minha filha, eu acho que a moça ali, mas vocês lembram que existia as máquinas fotográficas, a gente comprava os filmes, né? A gente comprava os filmes. E aí eu fui ver como é que revela, vocês já viram aqui como é que revela aqueles filmes? Eles vão fazendo comparações, né? Eles vão fazendo comparações. Assim é o evangelho, a palavra sinótico. Os livros sinóticos, eles vão se completando. Os evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos recebem esse nome porque apresentam a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus, de forma muito semelhante, podendo ser comparado lado... Sua garrafa, viu? Podendo ser comparado lado a lado. Evangelhos sinóticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de história em comum, na mesma sequência. E algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavra. O objetivo dos evangelhos é relatar a vida, a atuação, a morte e a ressurreição de Jesus. Contudo, todos os evangelistas iniciam seu relato, ou seus relatos, acerca do Cristo, principiando com João Batista. É interessante você entender essa leitura aqui, ó. Você conhecer os evangelhos sinóticos, os livros sinóticos. Tem um livro de Augusto Cury, que eu não lembro muito bem se é o mestre da sensibilidade ou é o mestre dos mestres. Ele fala muito bem sobre os evangelhos sinóticos. E ele retrata os evangelhos sinóticos como uma fotografia que vai se completando. E quando você pega o livro de Mateus, você se depara com algumas palavras, alguns ensinamentos, e aí você olha lá Marcos, você vê a mesma coisa de uma maneira diferente, mas se completando. Lucas, da mesma forma, eles se completam, os três livros, eles se completam em si. Por isso, ele tem esse nome de sinótico, porque eles são vistos juntos, lado a lado. É uma visão conjunta. Então, sempre que você lê os evangelhos, sempre que você estudar os evangelhos, o bom é você estudar comparando com as referências bíblicas, você fazer comparações e você fazendo pontes. Quem gosta de riscar a Bíblia aqui? Marcar. Pronto. Então você vai fazer, falando em marcar, abrindo um parênteses aí, uma vez eu adolescente, eu marcando a Bíblia, e aí chegou um pastor e disse: você é maluco, você está pintando a boca de Deus. Aí eu disse: pois eu vou deixar a boca de Deus bem bonita. Né? Porque geralmente, o que eu faço? Eu marco a Bíblia e eu faço umas setas em palavras-chave. Eu vou lá e marco. E também faço pontes entre um livro e outro. E coloco lá as referências. Mesmo tendo a referência ali no rodapé, né, que hoje até é difícil, mas eu sempre gosto de fazer essas referências e anotar do lado alguma informação importante que eu vi lá no outro livro. E isso vai ajudar você na hora da ministração da palavra, na hora de você ensinar alguém a respeito da palavra. Você vai lembrar.
Eu vejo Bíblia de pastores, de pregadores, branquinha, tão bonita. E aí dá a impressão de que o cara não lê a Bíblia, né? Mas não é impressão. Uma vez eu estava falando com o pastor, e eu disse a ele, pastor, o que é que o senhor acha do texto lá de Reis, que diz que Elias subiu numa carruagem de fogo? Ele disse, rapaz, aquilo ali é muito tremendo. Aquilo é tremendo. Deus pegar um homem e levar ele numa carruagem de fogo. Eu disse, aí, e aonde está escrito isso, pastor? Está lá, está na Bíblia. Só que a Bíblia não fala sobre carruagem de fogo. Né? Mas a gente cresceu na escola dominical com o livrinho da escola dominical até mostrando Elias subindo numa carruagem de fogo, sim ou não? Mas não tem isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Outra coisa, pregadores renomados chegam e dizem, a glória da última casa, ou da segunda casa, vai ser melhor que a primeira. Mas não tem segunda casa. Não tem. A Bíblia não fala sobre. A Bíblia fala sobre a última casa. Porque se falar sobre a segunda, vai dar base para a terceira, para a quarta, para a quinta. Sim ou não? Então, essas coisas, nós temos que prestar atenção na hora que nós formos ensinar alguém. Porque nós somos formadores de opiniões. Enquanto estamos no altar, enquanto estamos ali na plataforma. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Já vi uma pessoa ensinando que existiu o primeiro Adão e o segundo Adão. Pode falar. Um texto que eu pensando assim, aquela que fala de Ezequiel orando pelo vale dos ossos secos, eu estava imaginando, será que depois daquele povo que ressuscitou lá, que criou ossos e teve vida, ele saiu conversando, falando, e eu andei perguntando, aí ontem eu fui pesquisar mais a fundo, a gente é só uma metáfora. É espiritual, é espiritual. Era uma visão. Eu falei, meu pai, uma coisa... Então, nós precisamos ter muito cuidado quando vamos ensinar. Tem muito que fala realmente. Essa questão do primeiro Adão, do segundo Adão, a Bíblia não fala sobre. A Bíblia fala sobre o primeiro Adão e o último Adão, que foi Cristo. Então precisamos ter muito cuidado para não atropelar as coisas e falar o que a Bíblia não fala.